Edmauro, esse grupo que vocês têm, tem Sim, todos os sim, pode alunos? falar. Não, tem muitos alunos lá. Ok. Deixa eu ver quantos participantes tem aqui. Tem ao todo 39 participantes. É, quase todos os alunos aí. É, A segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, tem a outra aula da revisão final, viu? joia. Aí vocês já fiquem atentos aí. Certinho. Aí o senhor vai mandar o link no grupo, né? Eu vou ver se vocês conseguem incluir depois os que estão faltando no grupo, eu mando lá. É porque não tinha nenhum grupo da disciplina, eles resolveram não fazer grupo do EAD, né? Aí eu postei o link lá no mural de avisos e pedi pro Carlos avisar vocês mais cedo. É porque A gente ainda se tem. mandar no grupo, né? Todos veem, né? Então, aí na próxima aula a gente faz assim, como Mais eu fácil. Tem um grupo ainda da. na próxima segunda-feira eu mando o link pro Edmauro e ele replica no grupo. Certo. Pode ser, pode ser. A gente tem um grupo ainda da antiga disciplina ainda. De qual que era? É a primeira turma de teologia. Deixa eu ver o nome. É desde o começo que nós estamos juntos. É. Mas. Tá com o nome. Então, É necessário ter um grupo, né? Tirar as dúvidas, fica melhor. facilita. E facilita muitas coisas, né? Então. Tira dúvida, né? Então, a gente tá com alguma dúvida, em vez de mandar um e-mail, porque o e-mail geralmente custa um pouco responder. Eu deixei. Até mesmo é assim, a gente interagindo. A questão é que ele publicou lá no mural de avisos, mas a gente não recebeu, professor, nenhuma notificação. Certo. Aí você não consegue, se não acessar lá o mural mesmo, acessar o mural mesmo e ir lá para ver as mensagens, você não consegue ver. Não teve nenhuma notificação, assim, geralmente aparece, né? Notificação okay. Lá, com um íconezinho vermelho, falando que tem uma mensagem e tal. Aí não teve isso. É por isso que acho que a maioria não viu ainda. Mas vai funcionar na próxima aula, vai estar todo mundo aí. Aí o que vai acontecer? Essa aula de hoje está sendo gravada, ela vai ser postada lá. E as duas aulas anteriores, que era pra gente ter tido dessa forma, eu vou gravá-las aqui e vou postar lá também. É porque, como o Edmauro falou hoje, eles mudaram algumas coisas e eu não sabia que tinha que fazer essas aulas a cada última semana do mês, entendeu? E na verdade para vocês é na última semana de cada módulo. Antes de vocês responderem, entregarem todos os exercícios, tinha que ter uma aula de revisão. Certo. Então, como essa aula agora, vocês têm até o dia 24, né? Para concluir, a gente está fazendo hoje dia 22, que tem 2 dias ainda para responder os exercícios e os fóruns avaliativos. Aí na próxima segunda-feira a gente faz a revisão das outras aulas do outro módulo e encerra a disciplina. O que vocês estão achando? Não liberou ainda Fala, Matheus, pode falar. Professor. Por isso não liberou ainda as 12, né? Porque não tinha ainda feito essa revisão também até a 12, né? Então. O que vocês estão achando da introdução à filosofia? Eu já tô quase um filósofo. já tá filosofando.
Tô filosofando, eu tô pregando filosofando agora. Mas é muito importante para entender algumas coisas da teologia, né? Principalmente saber que as postulações da teologia sistemática tem muita filosofia, né? Uhum. As matérias, assim, né? Filosofia, hermenêutica, como a gente estudou, e tá, assim, atrelado muito com o que a gente está lidando no dia a dia, ajuda muito, né? Ajuda muita gente. Então, introdução ajuda. Introdução à sociologia, vocês já fizeram? Não, não. Já. Sociologia já. Introdução à sociologia, eu que fui o professor. Eu que fui o professor de vocês também. Então são disciplinas que vão contribuir com a formação teológica de vocês. Sim, sim. Como inicial, acho que não chega ninguém mais, mas aí a gente grava a aula. Está sendo gravada, na verdade. Vamos ver se vai apresentar agora. A revisão hoje é até que aula? Até a aula 8? É o módulo 3. Na verdade, é da aula 8 a 12. A questão 8 eu confundi tanto que errei ela, mas fiquei indignada comigo, mas eu não consegui acertar, não. Eu confundi as bolas lá, as questões todas. Infelizmente acontece. Aula 8. A disputa dos universais e o renascimento, né? Então, essa aqui, na verdade, essa revisão é a partir da aula 9. Mesmo, é 9, 10, 11 e 12. Da aula 9? Aula 9, a 10, foi 11... Foi muito difícil, viu, gente? 9, 10, 11 e 12. A 8 foi difícil, não foi? Pois é, então não foi só eu que achei, não. Ó. Eu achei ela muito difícil, professor. Eu achei ela bem complicada. Eu gosto de fazer um resuminho das aulas, eu já tive um pouquinho mais de dificuldade. Eu também escrevo tudinho, ó. Tudo. Mas essa 8 pegou de jeito. Pra mim falou grego. Acertei a 8, só que de número 12. Eu acertei. Eu achei. A 12 você acertou? A 12 eu acertei. Eu acertei. Olha aí. A 8, né? Sim. Eu acertei, só porque eu achei muito difícil a aula. Eu achei que ficou assim, complicado o entendimento. Não ficou uma aula clara como as outras para mim. Exatamente. Isso que eu pensei também. Quem acertou a 12 aí? Eu acertei. Quem acertou a 12 aí, passa a cola, então. A 12... A 12 eu ainda não fiz, não. Passar, então, a 12, vocês podem ficar tranquilos com o exercício da 12, que ele vai ser eliminado. Todos vocês vão ter a pontuação dele. Mas aí... bom, mas... Glória a Deus. Vou explicar. Não, mas a 12... Mas quem acertou, como é que faz? Aí o problema é o seguinte... não vai fazer não, né? É porque a resposta... Tem alguma coisa errada então, aí. Deixa eu explicar o que é. Escuta primeiro. A questão da 12 são 3 respostas. São a utilidade, o outro e o outro lá. Isso. Aí, como não tem jeito de marcar as 3 diferentes, o exercício foi elaborado errado. Aí eu mandei o TI corrigir e ele falou que não tinha jeito mais, porque a matéria já estava correndo e tudo. Então vai ser eliminada a questão e todos vocês vão receber a pontuação. Agora é o seguinte, no exercício lá, qualquer uma das 3 que estão corretas que você marcar, o exercício vai dar certo. Qualquer uma pegadinha, na verdade, né? Não, quando você marca lá, fala muito. Eu fui lá testar. Quando você marca qualquer uma das 3 que faz parte da resposta correta, automaticamente já dá como resposta certa. Pega ali pra mim, o tablet, tá em cima.
Eu pensei que teria alguma ali, todas as alternativas estão corretas, porque tinha 3 corretas. Mas aí eu achei que tinha uma lá que era uma pegadinha, entendeu? Eu achei que era uma lá, eu marquei para testar, porque eu falei, eu vou testar, né? E aí acabei errando mesmo. Não, na verdade tinha é porque... 3, eu também. Muito claro. É porque a questão do exercício ficou mal formulada. Mas tranquilo, que bom. Boa notícia. Anula 11 também, porque eu errei ela. Aí não tem jeito. A 11 é uma das mais fáceis. Nossa, Deus, misericórdia. Professor, aproveitando aqui, enquanto antes do senhor começar aí, eu não estou conseguindo fazer o download da videoaula, né? O PDF eu consigo de cada aula, agora a videoaula gravada pelo professor, eu não estou conseguindo fazer o download. Não sei se vocês conseguiram aí, mas eu não estou conseguindo não. Eu acho, Edmar, que os vídeos não baixam, não. Eu acho que... Nas outras disciplinas a gente baixa. Então é bom vocês me falarem isso, porque aí eu tenho argumento para conversar com o TI da faculdade, né? Eu não sabia desse detalhe. Nas outras disciplinas a gente sempre tem a opção de baixar o vídeo também. Eu sempre baixo, tenho tudo aqui comigo, sabe? Mas essa aqui eu não estou conseguindo. Eu ia falar com a Paula, mas nessa correria acabei não falando. Não, mas aí eu comunico. Amanhã já cedo eu comunico para ela. Rapaz, eu tô colocando para apresentar aqui, não quer apresentar. Aí passa para outra fase do exercício. Depois que eu respondo o exercício, passo para outra fase, o que está acontecendo? Aí depois eu vou para o vídeo e não está abrindo mais, não está liberando. Quando na verdade você respondeu o exercício, na verdade você já eliminou aquele processo, né? Não, é por isso que eu falo que a questão de que nem o irmão falou aí, que nós não estamos conseguindo baixar, porque geralmente a gente baixa para depois dar uma revisão, né? Dar uma olhada, ouvir de novo. Não tem como baixar mais. Eles, tipo assim, parece que programaram para não baixar, não sei o que foi que aconteceu. Isso, né? Aí, professor, fala, mano. Acabei de responder a 12 aqui e deu certo. Da forma... Tá vendo? Ficou fácil agora, né? Agora ficou. Professor de vez em quando serve para alguma coisa, gente. Não, mas ficou realmente lá tinha que ter uma outra opção. Mas porque, na verdade, eu estava quebrando a cabeça. Viu? Na verdade, quem formulou os exercícios achou que era possível marcar mais de uma questão, mas o sistema não aceita. Então, qualquer uma das 3 que faz parte da resposta correta que você marcar vai dar certo. Gente, eu vou pegar outro computador aqui porque eu tô colocando para colocar os slides aqui, não quer abrir de jeito nenhum. Só um minuto. Como é que tá por aí, pessoal? Quem mora em Goiânia aí, como é que tá aí essa questão dessa pandemia aí? Decreto? Então aí tem alguém que tem informação? Tem, professor? Tá complicado, viu? Ah, também? Tá, os leitos de UTI praticamente todos lotados. Muita gente vindo do interior e aqui, infelizmente, o pessoal não tá se precavendo. Pouca gente usando máscara na rua. Eu perdi um amigo sexta-feira. E tô com um amigo meu de infância aqui, a gente tá orando por ele, que ele tá entubado, morre e não morre, só um milagre de Deus pra reverter a situação.
Nem um pastor amigo meu lá no Maranhão também, que foi meu pastor, ele tá incubado também. Tá... Essa doença não é brincadeira. Vocês tiveram curiosidade de ler um artigo que eu publiquei lá na revista da FACEB sobre a pandemia de Covid, o crente, a igreja e a sua missão? Não quer passar não. Eu ia abrir no outro aqui. Professor, não curioso para ver. Lembrando, se eu li o professor, mas sobre essa enfermidade, na minha cidade está tão que tá tipo, já 3, um morreu e 2 da família está em estado grave. A maioria que a gente conhece está tendo muito sério. Deixa eu vou passar por aqui, ó. Senão vai acabar travando essa aula aí. Eu posto lá e alguém transmite ele pra mim. Então lá no artigo eu escrevo sobre isso. Como que o crente tem que lidar com essa doença. Porque não é porque a gente é pentecostal que a gente é blindado, não. Verdade. Então, quando você tiver um tempo, eu sei que vocês têm coisa demais para ler, para estudar. Entra lá no link da revista da Vox Pfeiffer, que é a revista da FACEB, e lê lá Vox, o quê? O artigo sobre a pandemia, o crente, a igreja e a sua missão. Vox Pfeiffer? É, Vox Pfeiffer é uma revista que a FACEB tem. Depois eu vou postar o link para você, Edmauro. Você reproduz ele pro pessoal. Pode ser. Professor, Oi. Não tem como a gente abrir toda a janela aqui no aplicativo, no celular, não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o slide para o Edmauro, ver se ele reproduz para mim ou um de vocês. Que no meu computador aqui travou. E é muita aula, são 4 aulas, a gente tem que correr um pouquinho. Se eu mandar lá, aí eu acompanho por aqui e dou aula lá. Tem que comprar outro computador, que esse aí tá devagar. Eu tenho 2 computadores, eu vou falar pra você, tá difícil dar essas aulas aí, que geralmente na hora de fazer a projeção dos slides, quando não trava no começo, trava no final. Então o negócio aqui não tá legal não, com essa pandemia, sabe? É. Eu só saio necessário. Eu, aonde tem aglomeração, eu tô passando longe. E eu dou aula no presencial também. No presencial agora, cada última semana do mês, a aula é lá na faculdade. Mas a gente fica longe um do outro. É. E todos cooperassem, né? Como o senhor falou aí, a maioria não usa máscara. O pessoal tem que ter consciência, né? O pessoal achou que passou, né? Achou que acabou, né? Achou que ela tinha acabado, só que agora parece que ela tá pior do que antes. Pois é. Só um minutinho, vai dar certo. Tem paciência. Vai. Uhum. Ó, gente, meu WhatsApp, eu deixei lá no mural. O Edmauro conversa comigo pelo WhatsApp aí. Vocês têm liberdade de me acionar para tirar dúvida. Fiquem tranquilos, viu? Eu, assim que eu vejo as mensagens, eu procuro responder o mais rápido possível.
É muita lentidão, né? Olha lá, que cura aí. Ah, não. Tem condição não. Que foi? Olha lá. Veio. Voltou. Voltou? Antes de começar hoje, Vai dar certo aqui, ó. começar hoje, deixa eu perguntar um negócio pra vocês que pregam aí. Vai, filho. O que é bom pra gente, por exemplo, quando a gente tá pregando, que a voz começa a apagar, e começa a ficar rouca, e a voz começa a ficar, tem um remédio pra dar informação. Desliga lá. Desliga aquele lá pra mim. Tomaram. Vocês ouviram o que eu falei? Como é que é aí? Estamos vendo? Vocês não tem. Apareceu o slide aí? Falei? Pra mim não, pastor. Pra mim, não. Então espera aí que vai aparecer. Aparecendo. Agora apareceu, pastor. Vamos ver se não trava de novo. Então, uma revisão básica. Eu destaquei as principais questões, apesar que é muita matéria, né? São, na verdade, aí 4 aulas. Então eu vou falar rapidamente pra gente ter uma noção e no final vocês podem fazer as perguntas. Eu gostaria que vocês agora desligassem os microfones para acabar a interferência. Ok, vou desligar o meu. Aí quando alguém quiser falar alguma coisa, liga e pode me interromper. Pode falar, pá, faz isso, tá bom? Como é que tira isso aí embaixo? Esse aqui, ó. O surgimento, então, da filosofia moderna, que é a nossa aula de número 10. Algumas perguntas básicas são feitas, né? Eram feitas umas no passado e agora, na atualidade, as perguntas mudaram o foco. Só checa que vocês estão te ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo, né? Só pra gente prosseguir. Só dá um sinal aí. Desliga o microfone de novo. Tá todo mundo me ouvindo? Eu estou ouvindo, pastor. Ok. Então vamos lá. Como se pode conhecer cientificamente o mundo? Em que se distingue o conhecimento científico e o conhecimento comum? Além dessas questões, a epistemologia moderna teve que tratar principalmente sobre a questão da possibilidade do conhecimento. E para isso era necessário encontrar um método que pudesse ser um instrumento para obter o conhecimento. Então, o que está em voga na filosofia moderna é essa estrutura a partir da epistemologia, o conhecimento. Antigamente as perguntas eram as seguintes: existe alguma coisa? Isso que existe, o que é? Na modernidade o problema não é saber se as coisas são, mas se nós podemos eventualmente conhecê-las. Portanto, as perguntas são outras. O que é possível conhecer? Qual é o critério de certeza para saber se há adequação entre o pensamento e o objeto? Na Idade Moderna, portanto, o polo de atenção é invertido. Ao invés de focar no objeto, volta-se para o sujeito que conhece. Então, o que está em voga na filosofia moderna é o conhecimento, a epistemologia. Então, a partir de Descartes, né, de 1596 a 1650, é que esse tipo de pensamento toma forma.
Descartes quer chegar ao que ele pretende que seja a verdade absolutamente certa, através de um método da dúvida radicalizada, o qual consiste em imaginar como sendo falso e inexistente tudo aquilo que pode ser posto em dúvida. Aplicando, Descartes apresenta 3 graus de dúvida. Qual que é o primeiro grau de dúvida? A dúvida dos sentidos. Para ele, o problema é que essa dúvida não compreende uma dúvida radical, porque até podemos ser enganados pelos sentidos, mas não o tempo todo. Não podemos duvidar a todo instante dos nossos sentidos. Nem sempre eles estão nos iludindo, né? Segunda dúvida, a dúvida pelo sonho. Como podemos ter a certeza da diferença entre o sonho e realidade, visto que nos sonhos fazemos as mesmas representações da realidade? Descartes responde isso através da matemática, porque quer estejamos sonhando, quer estejamos acordados, 5 mais 7 sempre será 12. Então ele dava uma ênfase e privilegiava essa condição do sonho, né? E a terceira dúvida, a dúvida pela hipótese do gênio maligno. Para tornar mais evidente a possibilidade do erro, Descartes imagina a existência de um gênio maligno, imensamente poderoso, que aplica toda a sua astúcia para enganá-lo. Se um tal ser existe, é possível que ele faça com que os cálculos aritméticos sejam errôneos, e que a eles se sigam a ilusória impressão de que os resultados são corretos e das decorrências práticas disso. É possível também que ele lhe produza a impressão de que o mundo externo seja tal como a sua experiência mostra que ele é, quando na verdade ele sequer existe. Para tornar tais suposições mais eficazes, é interessante valer-se de uma versão mais contemporânea, que é a do cérebro no recipiente ligado por eletrodos de um supercomputador que produz meu mundo ilusório. Então essa hipótese do gênio maligno dele é muito controversa, né? Após ele negar a existência de tudo o que há no mundo, Descartes se pergunta se não resta algo capaz de resistir à mais completa dúvida. E a sua conhecida resposta é a de que há algo que resiste à dúvida, é o próprio ato de duvidar, pois como o ato de duvidar é um ato de pensar, aquilo que resiste à dúvida é um ato de pensar. Por isso sua famosa declaração: penso, logo existo. Não posso duvidar que penso, pois se duvido, penso. Finalmente, se penso, sei que sou eu que penso. Sei que o meu ato de pensar é tido por mim. Assim não posso duvidar que eu existo como algo que pensa. Há duas consequências principais desse pensamento dele. A ênfase na subjetividade, na modernidade, que é essa condição de penso logo existe, a dúvida, né, que vem a lume, e o problema da certeza absoluta em primeira pessoa. Vamos correr um pouquinho, pular essa condição do direito aqui, porque é muita coisa, né? Ok. Os valores da sociedade moderna. Isso aqui é muito importante a gente observar. Primeiro valor, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Parece que há uma vertente desse antropocentrismo que se faz presente na nossa sociedade, na sociedade atual. O homem está no centro. É um problema, principalmente para nós evangélicos, né? Na nossa condição de fé, colocar o homem no centro é um problema sério. A laicidade, né? Ou seja, a separação das questões transcendentais das preocupações imediatas do dia a dia. O Brasil, praticamente, né, ele usa o laicismo. O Estado é laico, você é livre para acreditar e ter a sua própria religião. Você tem liberdade religiosa garantida pela Constituição.
O individualismo, a valorização da autonomia individual. Isso também é problemático. Ligado ao antropocentrismo, então, traz problemas terríveis, né? O racionalismo, o modo de pensar que atribui valor somente à razão. Tem gente que é tão presa à condição do racionalismo que não consegue vislumbrar nada além daquilo que pode estar relacionado à razão e que possa ser comprovado cientificamente. E essa questão do hedonismo, que é o prazer exacerbado, né? A dedicação ao prazer como estilo de vida. Então é um problema seríssimo. Gente, só um minuto, deixa eu atender um telefone aqui, pelo amor de Deus. Alô? Alguém resolve ligar logo na hora da aula. Então, esses valores da sociedade moderna são problemas que precisam ser administrados. O antropocentrismo coloca o homem no centro de tudo, essa laicidade, a separação das questões transcendentais, ou seja, as condições sobrenaturais, divinas, né? E das preocupações imediatas do dia a dia, ou seja, separa o divino do natural. E o individualismo faz essa valorização da autonomia individual. O racionalismo, que coloca a razão acima de todas as coisas. E o hedonismo, que é essa busca exagerada, exacerbada pelo prazer, ou o prazer como estilo de vida, né? Vamos pular um pouquinho aqui, senão a gente vai ficar muito preso a isso. Como é uma revisão, aí no final vocês podem levantar as questões que a gente procura responder. Uma síntese dessa aula de número 9. O período moderno surgiu no século XVI, tendo como marca a reforma protestante. A primeira abertura para um novo mundo. Depois foi a vez da filosofia moderna surgir através do pensamento de Descartes e seu racionalismo. Então surgiram várias ideias e movimentos. Um deles, o iluminismo, que proporcionou o avanço de ideias políticas e sociais que defendiam a liberdade e a igualdade. Esse período marcou toda uma geração e trouxe todas as circunstâncias básicas para a nossa sociedade chegar no que ela é hoje. O racionalismo teórico e prático da modernidade, que é o da aula 10, que é a condição de Immanuel Kant, né? O racionalismo kantiano. A resposta aos problemas do inatismo e do empirismo no pensamento de Immanuel Kant representa o divisor de águas na filosofia moderna. Havia um impasse entre o inatismo racionalista e o empirismo. O conhecimento é intrínseco ou inato no ser humano, ou ele é adquirido por meio das experiências. Essa questão criou uma crise cética. Kant faz uma síntese da epistemologia racional e da empírica. Na esfera da epistemologia moderna, ele gerou o que é chamado método analítico de conhecimento. Então, uma síntese do que ele apresenta a respeito do racionalismo quanto ao empirismo. Ele concorda com os empíricos que o conhecimento se inicia com a experiência. A irmã falou da questão que tinha errado aí. Mas Kant faz distinção entre o iniciário e o originário e diz que, embora o conhecimento inicie-se na experiência, sua origem é racional. Isso porque a experiência funciona como um despertador para acordar a razão que existe como estrutura a priori. O conhecimento é um processo sinérgico, cooperativo entre os sentidos e a mente. A mente tem um papel ativo no processo do conhecimento. Kant argumentou que o processo de conhecimento do mundo externo não pode ser derivado apenas de experiências sensoriais. Os sentidos só oferecem os dados brutos que a mente sistematiza quando acontece o verdadeiro conhecimento. Então ele tenta procurar fazer
um equilíbrio entre as duas concepções. Os limites do conhecimento kantiano. O ponto que Kant desenvolveu em Crítica da Razão Pura significa que qualquer realidade que está além do espaço e do tempo não pode ser conhecida através do empreendimento científico, pois a ciência baseia-se nas experiências sensoriais, tem que provar, os experimentos têm que ser provados, né? Um dos elementos mais conhecidos da filosofia de Kant é a distinção que ele faz entre o mundo fenomenal e o mundo noumenal. O conhecimento, de acordo com ele, limita-se ao campo da experiência empírica. O único mundo que experimentamos pela percepção sensorial é o mundo fenomenal, ou o mundo dos fenômenos. Esse mundo é de como as coisas externas se mostram ao sujeito. Refere-se às coisas evidentes ou manifestas aos sentidos. Ao experimentar os fenômenos desse mundo, nós o fazemos através das lentes das nossas categorias de pensamento a priori. O mundo objetivo é percebido por um sujeito pensador. Então tem que se conectar e ter a experiência com o fenômeno, com os fenômenos. E o objeto ou coisa em si, as coisas em si mesmas não podem ser conhecidas, pois estão fora do alcance dos sentidos. O mundo noumenal ou a coisa em si não é captado por meio de nossas percepções, pois esse é o mundo das essências. Todo o conhecimento das coisas que não se manifestam é um conhecimento suspeito, e na verdade para ele não era um conhecimento, né? Professor, oi. Pode interromper um pouquinho aí. Tem uma aluna aí pedindo o senhor para aceitar ela aí na live aí. O único problema é que quando a gente está projetando, se eu voltar aqui é perigoso cair o link, hein? Ah, sim. Mas deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Fala pra ela aguardar um pouquinho aí que a gente coloca ela no... Tá bom? A joia. Deixa eu seguir aqui, porque senão a gente perde o link, aí nós vamos... Olha ela aí de novo. A moral kantiana. Opondo-se à moral do coração de Rousseau, Kant volta a afirmar o papel da razão na ética. Não existe bondade natural. Por natureza, diz Kant, somos egoístas, ambiciosos, destrutivos, agressivos, cruéis, ávidos de prazeres que nunca nos saciam e pelos quais matamos, mentimos e roubamos. É por todas essas razões que justamente precisamos do dever para nos tornarmos seres morais. A exposição kantiana parte de duas premissas ou distinções. A primeira, a distinção entre a razão teórica e a razão prática. Razão pura teórica e prática são universais, isto é, são as mesmas para todos os homens em todos os tempos e lugares. Então não é cultural, né? Apesar de que a cultura delimita os termos da razão, mas esses princípios se aplicam a todas as pessoas. A razão teórica tem um conteúdo, a realidade exterior a nós. Um sistema que opera segundo leis necessárias de causa e efeito, e a natureza é o reino da necessidade. A razão prática não contempla uma casualidade externa necessária, mas cria sua própria realidade, na qual exerce o reino de sua natureza, que é a praxis, a prática, na qual as ações são realizadas racionalmente. E a segunda distinção é a distinção entre a ação por casualidade ou necessidade e a ação por finalidade ou liberdade. Vamos entender isso, a gente vai e segue. O reino humano teórico ocorre por necessidade, isto é, seus acontecimentos são regidos por sequências necessárias de causa e efeito. Já o reino humano prático, as ações são realizadas não por necessidade causal, mas por finalidade e liberdade. A razão prática é a liberdade como instauração de normas e fins éticos. Assim, se a razão prática tem o poder para criar normas e fins morais, tem também o poder para impô-los a si mesma. Essa imposição que a razão prática faz a si mesma daquilo que ela própria criou é o dever.
Este, portanto, longe de ser uma imposição externa feita à nossa vontade e consciência, é a expressão da lei moral em nós, manifestação mais alta da humanidade em nós. Obedecê-lo é obedecer a si mesmo, por dever. Damos a nós mesmos os valores, os fins e as leis de nossa ação moral, e por isso somos autônomos. Isso é muito importante. A outra perspectiva vem a partir da perspectiva de Marx, né? Que é o materialismo histórico marxista. O pessoal tem muito problema com o marxismo, né? Acredita-se que existe hoje, principalmente na nossa nação, a aplicação de um marxismo chamado marxismo cultural. A gente estudou sobre Marx na introdução à sociologia, aqui a gente só vai rever alguma coisa básica, né? O marxismo surgiu como expressão do socialismo científico, diferente do socialismo utópico, e também do anarquismo. Karl Marx nasceu em 1818 e viveu até 1883, e Friedrich Engels, que nasceu em 1820 e viveu até 1895. Eles desenvolveram com absoluta autenticidade o método dialético do materialismo histórico. O que é isso? É um pensamento propositivo e não especulativo. A filosofia de Marx é propositiva, ou seja, ela não quer meramente fazer uma reflexão especulativa, puramente teórica, como a racional idealista, ao estilo de Hegel, mas propõe mudanças para o mundo. A proposta dele era mudar verdadeiramente o mundo através da sua filosofia. O homem, como força produtiva, como ser econômico, destaca-se de sua análise como o principal elemento da reflexão. E assim Marx se preocupa em colocar sua obra a serviço da classe do proletariado. O pensamento sedimenta-se em compromisso com o social, com a prática, com a praxis, né? Com a ação política, afastando-se do idealismo ou mesmo das perspectivas contemplativas anteriormente existentes. Trata-se de um pensamento que coloca a filosofia a serviço das necessidades sociais. Contudo, não há que se desprezar a dialética hegeliana e nem a ideia do poder do homem sobre a natureza como separação entre ambos, no contexto do pensamento marxista. Toda a reflexão levada a cabo pelo marxismo tem motivo em distorções sociais notórias de seu tempo. Sua própria análise da luta de classes na história demonstra o quanto a posse dos instrumentos e dos meios de produção faculta injustiças e dominações entre os próprios homens, e o capitalismo seria mais um destes sistemas. Então ele se opôs ao capitalismo na ascensão da Revolução Industrial, né, onde aumentou essa condição do proletariado. Ele fez então a sua filosofia com base nisso. O que ele dizia sobre a luta de classes? A noção de que o motor da história é a luta de classes, que se antepõe conforme as alterações dos meios de produção e as forças produtivas, e que não são causas e efeitos ou mesmo ideias que desfilam no curso da história, mas sujeitos envolvidos em relações econômicas, trabalhando e produzindo, modificando a natureza, modificando os instrumentos e a técnica, redefinindo os espaços de produção, conceituando novamente as formas de dominação, de exploração e de enriquecimento. É um distintivo da filosofia marxista, né? Então ele se preocupou muito com essa opressão capitalista da sua época. A dialética materialista dele. Primeiro, o significado do trabalho. Letra A, atividade de criação. B, atividade material, o que transforma a natureza. C, atividade espiritual, construção do belo, artístico, estético e moral. E para quem já estudou algo sobre ele, lembra muito bem da concepção dele a respeito da religião e do transcendental, né? 2. A história humana é marcada pelo esforço de se libertar do trabalho como constrangimento. Esse é o lado contraditório do trabalho, segundo ele expunha. Então Marx situa a produção da existência do homem, isto é, no trabalho, na ação,
a base da concepção do homem. Entretanto, essa característica não se realiza senão através de contradições. O fazer-se do homem no desenvolvimento histórico é atravessado pela negação do seu ser, pela alienação expressa no modo de produção capitalista. A existência humana é separada de sua essência e o sujeito é separado do objeto. A forma capitalista do trabalho conduz ao paradoxo de que o homem se sente mais homem fora do trabalho. Marx assinala essa contradição nos manuscritos de 1844. E ele chega ao resultado de que o homem só se sente livremente ativo em suas funções naturais, né? Ele chama de animais, que é comer, beber, procriar, e em suas funções humanas só se sente como animal. O que é animal se torna humano, e o que é humano se torna animal, troca, né? Então, tanto para Kant quanto para Marx, tanto um quanto o outro revolucionaram o mundo com suas ideias. Kant, principalmente na teoria do conhecimento, tratando a respeito de como o conhecimento é acessível ao ser humano. E não significa conhecer o objeto propriamente, mas as qualidades presentes no sujeito que lhe oferecem a capacidade para conhecer. E Marx, por sua vez, revolucionou o mundo político, enfrentando as concepções do capitalismo, permeado por grandes injustiças no século XIX. Eu acho que Marx precisa de ser estudado com mais cautela. A gente fala muita coisa sobre ele e, na verdade, sabemos poucas coisas, principalmente nessa concepção dessa aplicação que se diz que acontece hoje do marxismo cultural. E o pensamento teísta de Søren Kierkegaard, né, que é a nossa aula de número 11, ele foi um filósofo cristão que buscou viver o cristianismo de forma verdadeira e profunda. E para ele isso significava estar em constante luta interior, inteiro temor, se angustiar, se rebaixar e se humilhar. Para ele o cristianismo não é uma cultura, a cultura é a cristandade. O cristianismo não pode se prender às aparências, pois viver o verdadeiro cristianismo é decidir toda a eternidade. Cristianismo é inquietação do espírito, é temor e tremor constante de quem tem que um dia prestar contas da vida que levou. Mas ele acreditava que a história tinha transformado o cristianismo em cultura cristã superficial, uma cultura desenvolvida para facilitar responder à busca de um sentido para a vida com elementos sem importância. O cristianismo é visto como um instrumento para viver a vida em paz e serenidade. Essa forma de cristianismo esconde e dissimula o verdadeiro aspecto do cristianismo. As pessoas que assim viveram brincam de ser cristãos. Então ele levava o cristianismo muito a sério, né? E essa expressão temor e tremor que ele extraiu de Filipenses 2,12 norteava a vida dele, tanto é que ele escreveu um livro com esse tema, né? Portanto, meus queridos amigos, como sempre obedecestes, continuai a desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que trabalha em vós o querer e o agir segundo o seu bom propósito. Avisa a irmã aí que eu já vou colocar ela na... Parece que é o Eliseu Rodrigues está querendo entrar aí. Tá, já vou colocar ele aí. Então, o livro gira em torno disso. Ele cria um personagem que, na verdade, ele diz ser o autor do livro, que é o Johann Silêncio, né? Que o próprio nome Silêncio já implica aí no que ele quer aplicar através do livro, que é um cara que deveria se expressar e fica calado. E ele vai traçando, então, no livro, a ideia desse temor e tremor, usa a figura de Abraão para falar sobre a fé e vem trabalhando essa concepção. E no livro ele faz um resumo básico, onde ele traz 3 questionamentos do Johann Silêncio, né? Ele diz o seguinte: existe uma suspensão, não é teológica, presta atenção nisso, é o teleios, né? O teleológico da ética. Existe um dever absoluto para com Deus? Foi eticamente defensável que Abraão escondesse sua tarefa de Sara, Eliezer e Isaac?
Então, o que que acontece? Ele levanta essas questões éticas e ele propõe um afastamento teleológico da ética. Que isso aí fica implícito em toda a obra dele, né? No primeiro problema, o desempenho moral do indivíduo deve ser julgado por sua intenção social. A partir de então, se segue uma resposta de que Abraão age como se houvesse uma medida superior de desempenho moral, o que torna as intenções sociais muitas vezes irrelevantes. Nesse texto, Abraão, que é o movimento da fé, está além da ética. Essa parte é importante para você responder o exercício, se não respondeu ainda, né? Nesse texto, Abraão, que é o movimento da fé, está além da ética. Assim, uma nova categoria para compreender Abraão torna-se necessária. Uma em que o indivíduo isolado entra em relação direta com o divino, uma categoria que não se pode penetrar ou mediar eticamente. Tal categoria requer uma suspensão teleológica do ético. Essa resposta está bem clara lá no exercício. A tese de Kierkegaard é que considerações éticas devem ter seu ponto de referência na revelação de Deus. A síntese da aula: a suspensão teleológica da ética não significa que se deve colocar de lado princípios éticos apenas por um instante para que possamos, por um propósito melhor, alcançar algum fim religioso. Significa sim que a estação ética como forma de vida é suspensa para que a estação religiosa possa prevalecer e o espírito ético possa reaparecer, agora qualificado pelo religioso. A suspensão teleológica da ética é a suspensão do privilégio da esfera ética de ser teleológica. É a suspensão da teleologia da esfera ética. Em outras palavras, o que se quer dizer com suspensão teleológica não é que o eticamente aceitável é temporariamente suspenso devido a um excepcional chamado de Deus para a ação. Diz-se isto sim que o ético, como estilo de vida, como filosofia de vida, é que deve ser suspenso. E para encerrar, avisa ele que já tem só mais 3 slides. O pensamento ateísta de Nietzsche, que é a questão que foi eliminada, né, por causa da formulação. Mas Nietzsche é um dos famosos filósofos que falaram a respeito da morte de Deus, né? Ele foi influenciado por Schopenhauer, mas se posicionou de forma diferente, até oposta ao filósofo admirado, porque nunca concordou com seu pessimismo. Nietzsche era filósofo da ação e anunciava o amor à vida, enquanto Schopenhauer se apegava ao amor à morte. Então, essa condição da morte de Deus, que é uma das questões mais importantes para a gente entender como teólogos no pensamento dele. O pensamento do filósofo Nietzsche, no final do século XIX, encerra a filosofia moderna, mas com características de filosofia contemporânea, porque essa se constituirá as marcas da filosofia dos nossos dias. O pensamento nietzschiano é radicalmente crítico contra o racionalismo moderno e o cristianismo. Ele é o filósofo que declara a morte de Deus, mas não em um sentido literal, mas enquanto influência das ideias cristãs na cultura ocidental. Deus seria retirado de cena na política, na cultura, na arte, na moral, na filosofia, na ciência. De fato, essa é a realidade que vivemos atualmente. Deixa eu incluir esse pessoal na reunião. Nós vamos levantar uma pequena discussão aqui para a gente deixa eles aparecerem aí. Sueli Lima. Então, olha só, essa condição ética que todos eles trabalham, a concepção moral, né? É muito importante a gente entender. E eu só consigo captar o sentido da ética contando uma historinha para vocês. Havia um padre numa cidadezinha do interior e ele estava na sacristia fazendo alguns despachos de documentos e um peregrino passou pela cidadezinha e fez um furto.
E alguém flagrou ele furtando e ele correndo com aquele objeto de furto, produto do roubo na mão. E ele acabou se escondendo na igreja. E entrou onde o padre estava e falou: padre, pelo amor de Deus, eu já vou falar, eu roubei ali e a cidade inteira atrás de mim querendo me matar. O que eu faço? O padre colocou ele debaixo da mesa, escondeu ele sob a batina. E chegou o pessoal, a turba que queria linchar o peregrino, né? Padre, o ladrão entrou aí. E ele está em algum lugar. O senhor sabe onde ele está? O senhor viu ele? O padre pegou na casa do botão da batina, como eu estou pegando aqui na casa do botão da minha camisa, e disse: nessa casa não tem nenhum ladrão. Padre, a gente viu ele entrar aí, ele tá aí em algum lugar. E o padre, com o dedo na casa do botão da batina, disse: nessa casa não tem nenhum ladrão. O pessoal acabou acreditando, porque há uma cultura de que padre, pastor não mente, né? E foram embora. Mas eu pergunto, essa questão do padre se referir à casa do botão e não à casa de Deus, à igreja em si, fazendo alusão a algo ético, salvou a vida daquele indivíduo que tinha realizado o furto na cidade. Eticamente isso é correto ou errado? Podem abrir os microfones aí para opinar. Vocês acham que o padre agiu de maneira correta? Fala, Matheus. Pode abrir o microfone e falar. Não ouvi, não. Tá travando. Não deu para entender nada. Não deu para entender. Não deu para entender a conclusão aí quando o senhor disse que quando ele se referiu ao botão, né? Deixa eu repetir. O padre, eu vou repetir. O padre estava com o dedo na casa do botão. E ele se referiu à turba que queria linchar o peregrino que tinha feito o furto. E disse: nessa casa não tem nenhum ladrão. Nessa casa não tem nenhum ladrão. Na casa do botão. Mas o pessoal achou que ele estava falando da casa de Deus. Ou seja, aqui na igreja não tem nenhum ladrão. Eticamente, o padre agiu de forma correta ou incorreta? Depende do ponto de vista. Partindo do pressuposto que o mendigo, o peregrino ia ser linchado, pensa a partir daí. Então ele agiu correto. Acredito que ele salvou a vida aí do peregrino com essa atitude, né? Então a ética, ela deve ser analisada a partir desses princípios. Por exemplo, durante o nazismo, muita gente foi salva a partir desse princípio ético. Pessoas esconderam judeus nos porões de suas casas, e quando chegava alguém lá, fazia pergunta: tem judeu na sua casa? Automaticamente não estava na casa, estava no porão, no sótão, né? Tem uma história muito bonita de uma jovem chamada Corrie ten Boom. Se vocês nunca ouviram falar, anota esse nome, depois pesquisa. Corrie ten Boom. O nome dela, ela na Polônia, se não me engano, na Polônia, salvou vários judeus dessa forma. Ela trazia os judeus para sua casa, escondia eles no porão, e quando chegava a polícia especializada procurando judeu, ela dizia que não tinha ninguém e eles não conseguiam encontrar, e de maneira ética essas vidas eram salvas. Então a gente não vai, abandonar a ética para atingir princípios religiosos. A gente precisa aplicar a ética de forma correta.
aplicar corretamente os conceitos éticos. Então eu só consigo falar de ética pensando nessa história do padre. Professor, vê se o Eliseu está solicitando de novo, e ela disse que ele tentou de novo e não aceitou aí de novo. Não apareceu aí não, Edmauro. Pedi para ela solicitar para ele enviar de novo aí para ver. A Sueli Lima já tá, ela já tá na aula. É o Eliseu Rodrigues. Ela falou Eliseu, aqui. não apareceu aqui não. Fala para ele mandar de novo que eu aciono ele aqui. Tá. Pedindo aqui. Tá. Então, essa condição a gente não vai abandonar a ética, a gente vai aplicá-la de maneira correta. Às vezes nós, como cristãos, como evangélicos, nós temos alguns problemas éticos que não conseguimos entender, porque nós queremos ser mais justos do que a própria justiça. É aquele conceito de Eclesiastes, né? Que a gente não consegue minimizar nada, a gente quer que a nossa condição de moral sobressaia sobre todas as outras concepções. A gente quer ser demasiadamente justo. E a gente precisa ser ético em várias circunstâncias. E essa história do padre, ela vem ilustrar que às vezes um mal menor é necessário diante de um mal maior. E acabou que nem se tornou um mal menor, porque ele não mentiu verdadeiramente, né? Ele tratou da casa do Botão. Ele tava falando de qualquer maneira da casa, né? Eles entenderam de uma forma, né? E ele, na verdade, ele foi muito sagaz, muito sutil. E essa concepção nietzschiana de a morte de Deus, ela pegou muitos teólogos, né? E na verdade muita gente mata Deus. O próprio cristianismo mata Deus. Por exemplo, quando os ingleses fizeram aquela intervenção na Índia, né? Conhecidos como cristãos e levando de maneira truncada, através da violência, sobre os indianos, vários fatores que aquela declaração de Gandhi, ela tem um efeito fortíssimo até hoje. Quando ele disse que amava o Cristo, mas odiava o cristianismo. Então as nossas ações muitas vezes matam Deus. E, na verdade, Nietzsche acreditava que o desenvolvimento da sociedade ia chegar numa condição tão religiosa que Deus ia ser eliminado automaticamente. Ele estava errado nas suas previsões, né? Em muitos setores da sociedade e lugares, de fato, Deus morreu. Mas em outros, Deus renasceu de uma forma intensa. E há uma preocupação hoje de aproximar a teologia da sociedade. Há um princípio hoje de cosmovisão cristã, onde nós temos que aplicar não só o evangelho, mas a nossa teologia no seio da sociedade. A teologia não é só para a igreja. A teologia é para alcançar a sociedade. E nesse afã de responder à pós-modernidade, muita gente de fé tem errado os princípios. Vocês viram aquela declaração em outubro do ano passado do pastor Ed René Kivitz, de que a Bíblia é um livro desatualizado e insuficiente? Sim, sim. Então, na nossa concepção, nós não temos que alinhar o nosso discurso à pós-modernidade, muito pelo contrário. O nosso discurso é o mesmo, a nossa fé é a mesma. A gente só precisa se aproximar, através dos nossos conceitos teológicos, a fé dessa sociedade tão incrédula. Fazer com que o Deus que está morto no seio dessa sociedade possa reviver, ressuscitar através da fé correta. Então a filosofia é importante quando a gente percebe essas coisas
que muita gente influenciada por pensamentos não conseguem fazer essas diferenciações. Em relação aos exercícios, essas 4 aulas, né, respondem os 4 exercícios. Eu disse que o da 12 tem esse problema lá, então se alguém respondeu o da 12 errado, fique tranquilo que vai ser, mas respondeu certo, parabéns, né? Que na verdade as 3 concepções estavam corretas. E se você respondeu já os exercícios, não tem como voltar atrás, mas se não respondeu agora, presta atenção, com cautela. Antes de responder, faz a leitura, faz a revisão da leitura dos PDFs lá direitinho de cada aula para não responder errado. Porque quando responde errado, não tem como voltar mais. Ele não conseguiu entrar não, né, Edmauro? Nem mandou de novo. Pois é, ela falou pra mim que ele não aceitou. Eu falei, não, pede pra ele de novo, ele não apareceu. Aquela hora tava sempre dava até pra gente ouvir, que tava tendo uma notificaçãozinha pra você, né? Dava até pra gente o problema, realmente não ouvi, não. O problema é que como o slide tomou conta da minha tela, e como foi problemático para começar a apresentar o slide, eu não quis arriscar sair do slide para incluir ele na aula, que a gente corria o risco de cair o link de novo. Porque caiu aqui, eu fiquei quase uns 15 minutos tentando fazer o slide, né, funcionar. Aí vocês se desculpem com ele por mim aí, tá bom? Explica isso para ele. Eu acho que ele não tá no nosso grupo, não. Foi uma moça aqui que me mandou mensagem aqui. Ele não, pelo menos de onde eu sei, não. Depois eu procuro ele, então, e respondo isso para ele. Isso. E vai ser postado essas aulas depois lá na plataforma, quem quiser rever também. Alguém quer fazer alguma pergunta específica, algum comentário a respeito, se está tendo dificuldade, se está indo bem? E outra, como eu disse para vocês têm liberdade de me procurar. Eu deixei o zap lá para todo mundo ver, para tirar as dúvidas. Professor. Fala, Marion. Relacionado aí ao pensamento do filósofo Nietzsche, na síntese da aula aí, até faz um comentário acerca disso, né, que na cultura ocidental aí, Deus ele está sendo retirado de cena na política, na cultura, na arte. O senhor acha que, de acordo com esse pensamento aí de Nietzsche, a sociedade em si está sendo influenciada por esse filósofo? É o que nós estamos vivendo hoje, na política, sobre com ideologia de gênero. Não necessariamente por ele, né? Não sendo influenciado necessariamente por ele, mas essa previsão que ele fez de que Deus seria eliminado ou morto, em alguns setores da sociedade isso aí é fato. A gente sabe disso. Agora, por exemplo, a nossa própria teologia colabora com isso. Nós, como pentecostais, os pentecostais, nem sei se todo mundo que faz o curso é pentecostal, estou falando por causa da Assembleia de Deus, vocês estão fazendo o curso numa entidade pentecostal, né? Sim. Mas, geralmente, o pentecostalismo, ele tem como base de crença o dispensacionalismo. E o dispensacionalismo, ele toma como base teológica uma doutrina que foi cunhada por Lutero, chamada os 2 reinos. Que um é o reino de Deus, o outro é o reino satânico, o reino do diabo. E essa concepção, quando ela é analisada de maneira grosseira, sem analisar os pormenores da doutrina, a gente acredita que um campo do reinado acontece, é Deus reinando, já reina e vai reinar de maneira definitiva, mas quem reina na outra parte é o diabo. E a gente acha que ele reina nessa condição do lazer, da política. Então a gente trouxe isso para a nossa concepção. E isso aí, de certa forma, fez com que nós nos distanciássemos culturalmente da sociedade. Em contrapartida, tem um pensamento interessante de Abraham Kuyper, né? Que era um
teólogo holandês chamado teólogo neocalvinista que queria aproximar mais a concepção teológica, a fé, da cultura. E ele é acusado pelos os seus de ser alguém que secularizou a igreja. Então, o que acontece? Nós vivemos num meio onde existem extremos. A teologia dos dois reinos não quer dizer que a gente não possa se aproximar da cultura. Mas a gente usou isso aí de maneira incisiva. Ó, até pouco tempo, o cristão pentecostal não podia jogar futebol. Não podia fazer certas coisas que, na verdade, não vão alterar em nada a concepção de fé. E, tem um candidato político, né? E de certa forma, o que acontece? A gente, por falta de atuar e por falta de se aproximar da sociedade de maneira mais intensa, a gente colaborou com essa cosmovisão que Nietzsche trouxe, que Deus seria morto em vários segmentos da sociedade. Eu acho que a gente precisa colocar em prática as duas visões, tanto a visão de Abraham Kuyper, de cosmovisão cristã, de aproximação da cultura, os mandatos culturais, né, serem aplicados, e a visão dos dois reinos, mas de maneira correta. Não quer dizer porque existe um reino satânico que nós não vamos fazer a nossa parte. E outra, o reino satânico dura só até o reino de Cristo chegar. Exato. Né? Então a gente não tem que ter medo do mundo, não. O mundo é que tem que ficar ligeiro com a gente, porque nós é que temos a solução para eles e não eles para nós. A prova disso é que Jesus ali, ele comeu com os pecadores, né? Então, não que ele estava sendo conivente, que ele estava sendo moldado, sendo influenciado por aqueles que ele comia. Pelo contrário, né? Ele aproveitou dessas oportunidades para poder conviver com aquelas pessoas e pregar, trazer vida, né, para aquelas pessoas, né? Então, isso aí. Por isso que vocês estão estudando Introdução à Filosofia, para vocês saberem lidar com determinadas circunstâncias e ter a noção de que o evangelho, a teologia em si, ela faz diferença quando ela é aplicada fora das quatro paredes. Ela é necessária dentro das quatro paredes, é claro que é, mas ela é indispensável fora das quatro paredes. Muito bem. Então é isso. Alguém quer fazer mais alguma apreciação, mais alguma pergunta? Muito boa a sua pergunta, viu, Marião? Você sabe que tem gente que matou Deus também no coração, né? Exato. Mas nada que a força da pregação do evangelho não possa reverter. É verdade. É verdade. A ação do Espírito Santo de Deus quebra qualquer barreira. Então. Mas nós estamos enfrentando, assim, eu vejo na atualidade, essa influência aí, ela veio assim de uma forma muito, muito forte, e o cristão em si tem realmente que se preparar, porque a tendência é piorar. Essa investida aí no sentido de desacreditar Deus, ela está numa vertente bem, bem consolidada, e o sistema em si está lutando para isso, né? Para tirar Deus realmente do centro. Todas aquelas concepções que a gente viu, né? Quando elas não são empregadas de maneira correta, elas acabam colaborando para isso. O antropocentrismo, o homem está no centro. E eu digo para você, em muitas igrejas evangélicas, vamos lavar a roupa suja aqui. Em muitas igrejas evangélicas, Jesus não está no centro. Sim. Né? O homem está no centro. E essa condição do laicismo... Os próprios louvores mudaram. Então, não se canta mais para Deus, né? Hoje tudo é na primeira pessoa, né? Uma vez que fui pregar na igreja, o pastor pediu para olhar meu sermão, porque dependendo do sermão que eu ia pregar, não poderia pregar na igreja dele. Ué? Tem isso? É uma igreja muito tradicional, aí
não convidaram. Só que antes de eu pregar, ele pediu para olhar o meu sermão, porque dependendo do que eu ia falar, não poderia falar lá. Meu Deus. E se a gente não escreve o sermão? Como que vai fazer para ele descobrir? É verdade. Isso aí acontece muito na Europa, né? Mas você sabe o que o Espírito Santo costuma fazer com essas coisas aí, né? Você mostra o sermão para ele, assume o público, chega lá, o Espírito Santo te dá outra mensagem. Outra mensagem. Mas então... Eu acredito também assim, né, vendo por um ponto de vista, pelo menos eu percebi isso de uma forma pessoal. Nessa última política, falando assim da área da política, eu percebi esse ano muitos candidatos evangélicos, né? Não sei por aí, para Goiânia, para essa região. Mas aqui em Lusiânia, aqui no entorno aqui de Brasília, eu percebi, né, muita gente se candidatando, né? Certo que não ganharam, mas teve assim uma iniciativa, pelo menos, né? Eu acho que a igreja precisa acordar mesmo para essa realidade, sabe? Para não deixar, né, voltando ao assunto que o Mário falou lá, né? Para não deixar que esse reino, como foi dito aí, né, satânico, continue prevalecendo, né? Agora, o problema todo, Edmauro, da política é que, infelizmente, os nossos candidatos evangélicos que são políticos têm dado mau testemunho. Esse é o problema. É por isso que a gente precisa orar a Deus, para Deus levantar homens, né? Homens de fato dele, né? Para poder ter ali um influenciador e não ser influenciado, né? Eu acredito, essa é a dificuldade. Eu acredito que o evangelho, como o Abraham Kuyper diz, tem que ser empregado em todas as áreas. Ele trabalhava a questão do senhorio de Cristo, e a concepção dele é o seguinte: o Senhor é Senhor de tudo, e não há nenhuma área dessa vida que ele não reivindique sobre ela a autoridade. Ele é o Senhor de tudo. Então eu acho que o evangelho tem que ser pregado em todos os lugares. Eu acredito nisso. Agora, a forma com que ele deve ser pregado é que tem que ser elaborado no princípio da palavra de Deus. Então não adianta nada falar que é evangélico, assumir uma condição política, um cargo político, um ofício, através do voto, e chegar lá se render ao sistema, né? Em vez de influenciar, ser influenciado. Então, eu aposto todas as minhas fichas em vocês, os novos teólogos, que estão sendo levantados por Deus aí, com a mente aberta para captar isso aí. Saber que a igreja, ela tem o papel de levar esse evangelho a todas as esferas da sociedade, todas elas. Eu penso assim, a gente, falando de novo assim, de um modo pessoal, eu vejo quantas oportunidades às vezes a gente tem para falar, né? Onde a gente está, onde a gente trabalha, onde a gente, né, às vezes está em um ambiente que às vezes essas oportunidades são dadas, né, pelo próprio Deus, eu acredito. E muitas das vezes nós conversamos meia hora, uma hora ou mais tempo com alguém, e naquele tempo que a gente teve, a gente não aproveitou, né, para falar nenhuma palavra acerca de Deus, nada acerca da pessoa de Deus, né? Então, eu acho que a mudança, ela começa, como o senhor disse mesmo, a partir de nós, né? A partir de nós. Eu acho que se nós queremos ver uma sociedade melhor, queremos que o evangelho ele possa crescer, nós temos que começar com nós mesmos, essas pequenas atitudes que vai, né, começar a chegar a um nível maior, né? Então, às vezes isso acontece. Esses dias Deus me fez entender isso, né? Quantas oportunidades às vezes eu tenho, e é certo que a gente fala uma vez ou outra, mas tem mais oportunidades que são dadas e às vezes a gente não aproveita, né? Ô, Marion, nessa aplicação que você fez, dessa moralidade de Nietzsche, de ter falado que Deus seria eliminado de alguns lugares, né? Eu vejo que um lugar onde Deus foi eliminado foi em rede social de crente. Rapaz, o que eu vejo de postagens sobre todas as coisas nas redes sociais de muitos crentes que eu conheço, fala sobre filmes, sobre isso, sobre aquilo, não fala nada sobre Cristo. Tirando foto, faz jus ao Facebook, né?
que numa tradução livre é o livro da sua cara, o livro da sua face. Só fica tirando foto de si mesmo, irmã tirando foto de biquinho, fazendo biquinho e escreve lá, tudo posso naquele que me fortalece. E não sei o que. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então eu acredito que a gente precisa rever alguns conceitos nossos. Rever a nossa fé, rever os nossos princípios, né? Eu acho que nesse momento de pandemia, onde a igreja teve que fechar inicialmente e estão querendo decretar de novo que a igreja funcione só com 30%, né? Já começaram as fiscalizações. Ontem, aqui em Goiânia, 2 igrejas foram autuadas pelo número de pessoas que estavam no culto, sem manter o distanciamento. Então a igreja precisa aproveitar esses meios que a tecnologia nos deu, as redes sociais, essas videoconferências, essas coisas, para a gente fazer a diferença e pregar o evangelho. Gente, eu sou um pregador de WhatsApp, eu não sei se tem essa qualificação, mas tem gente que faz pergunta para mim, coisa, eu sou o dia inteiro respondendo pergunta e pregando pelo WhatsApp. Facebook meu é mensagem do evangelho, Instagram é mensagem do evangelho. Eu acho que a gente precisa aproveitar desses meios para testemunhar. Mostrar o que a gente veio, né? Eu acho assim, professor, as pessoas se preocupam com a popularidade. Quantos membros eu vou conseguir? E não em ser um protestante, né? Eu vejo assim, quantos números de seguidores eu tenho? Se eu for contra isso aqui, se eu falar que eu defendo isso aqui, que é algo que vai mexer com muita gente, quantos seguidores eu vou perder, né? Então, na maioria das vezes eu falei isso na igreja ontem. Eu falei assim, será que esses seguidores que a gente tem, que às vezes muita gente segue tantas pessoas, como eu falei isso, será que eles são protestantes ou eles são populares, né? São protestantes ou são populares? Quando tem alguma coisa que acontece, eles protestam contra o pecado, eles preferem ficar calados, né? E manter sua popularidade, né? Mas o Edmauro, dentro desse pensamento aí, eu lembro de uma frase de um grande, para mim, um grande teólogo, que é o Alain Brizotti. Ele diz o seguinte, que na década de 80, aliás, na década de 60, o evangélico hoje ele era conhecido como protestante. Passou-se a década de 60, veio 70, e aí fomos chamados de crente. Passou isso aí, nós fomos chamados de evangélico. Depois, gospel. Agora, nós estamos na 2020, 2021, né? Perdi até no tempo aqui agora. E como é que nós vamos ser, como que nós estamos sendo chamados? E nas décadas vindouras, se Jesus não voltar até lá, qual será a nossa identidade? Nós não estamos perdendo a nossa identidade, não, com o passar dos anos. Essa ideia de ser chamado de evangélico em pleno século XXI, com tanta igreja aí que se diz evangélica e propaga tudo quanto é tipo de escândalo, é algo complicado. Alguém às vezes me pergunta, você é evangélico? Eu falo, eu sou crente. Já para fugir desse estigma, né? Pois bem. Muito bem, muito bem. Então é isso, meus queridos, que nós possamos fazer com que a teoria de Nietzsche caia por terra mais uma vez, fazendo com que Deus e sua vida abundante possa trazer esperança para muitos que estão mortos por enquanto, mas que vão ser ressuscitados pelo poder da graça de Deus, através da proclamação do Evangelho que vai ser feita por vocês. Amém. Amém? Por todos nós. Amém, Celso Augusto, meu jovem. Não falou nada, tá caladinho aí. Amém. 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 Meus queridos, muito obrigado pela paciência. Professor, pode falar. Na próxima segunda, então, tem de novo, né? Na próxima tem. A gente vai fazer a revisão. É a respeito das aulas 16... É das aulas a 20. 13, 14, 15 e 16. Isso, de 13 a 16, na verdade. Isso. Então, e as aulas da 1 a 8, eu vou gravar um vídeo aqui e vou colocar lá também. A Joia vai ficar no YouTube lá? Vai ficar lá na plataforma.
Ah, tá. Vai ser o link. Aí você vai acessar o link vai te jogar para uma janela no YouTube. Maravilha. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Avisem os outros irmãos aí que na próxima vez nós vai fazer uma aglomeração digital. Aí pode. Aí não tem problema. Professor. Agradeço aí também, viu? Pela ajuda, pela contribuição aí. Eu que agradeço pela paciência. Então, quando vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem tranquilos. Meu WhatsApp está disponível lá no mural de apresentação. O Edmauro me achou já. Ele fez algumas perguntas. Eu acho que eu pude ajudar ele. Vocês fiquem tranquilos. Ajudou sim. Podem me acionar, ok? Tá joia. Deus abençoe. E eu vou pedir o pastor Edmauro para fazer essa oração encerrando a aula, então, e a nossa participação. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento que aqui passamos juntos, pelo aprendizado, conhecimento agregado através do professor. Que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando entendimento, continue abençoando o professor, seu ministério, sua família, todos os seus projetos, e continua com a faculdade, Senhor, assembleiana, FACEB, abençoando, abrindo portas, continue se usando como instrumento e canal de bênção, Senhor, nesses últimos tempos. Concordamos. E que, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais alunos possam, Senhor, estar inseridos nesse grande projeto a qual o Senhor tem levantado a faculdade para estar, Senhor, aí, Senhor, dando sequência. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ser conosco, nos dê uma noite de vitória, em nome de Jesus. Amém. Antes de todo mundo sair, deixa eu dar só um aviso. A Faculdade Assembleiana do Brasil, ela tem uma revista eletrônica de artigos teológicos. De 3 em 3 meses são postados lá novos artigos. Então, é bom que vocês conheçam isso. A gente tem falado sobre essas questões da atualidade, pandemia, teologia mais próxima da sociedade. Então, a revista chama Vox Fi-Fi. Depois que terminar essa aula, eu vou postar para o Edmauro lá um link do artigo sobre a pandemia que eu disse para vocês. Quem tiver interesse de ler, ele replica e vocês fiquem à vontade. Deus abençoe. Manda também manda os seus contatos também no Instagram, se tiver aí, para a gente acompanhar também. Deus abençoe e até segunda que vem, então. Até segunda que vem, não. Eu estou disponível durante todos os dias até segunda que vem. Maravilha. Um abraço, professor. Obrigado. Abração, muito bom. Prazer ter conhecido vocês. Um abraço, colega. Que a gente só conhecia vocês pelos nominhos lá escritos. Agora estou vendo a carinha de cada um aí. Fica bom, né? É bom.